Olá! A Câmara aprovou o chamado orçamento de guerra. Com isto, a Constituição foi alterada para facilitar o uso do dinheiro público no combate ao coronavírus, em regras diferentes das que são normalmente utilizadas para o Orçamento Geral da União. Eu converso sobre o tema com a líder do PSOL na Câmara, deputada Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul. Deputada, qual o limite para ser uma autonomia para agir contra o coronavírus e não extrapolar para uma carta branca para gastos indevidos? Olha, Daniela, essa foi justamente a nossa questão de ordem, o nosso destaque com relação à votação do projeto. É evidente que nós termos um orçamento que não se aplica àqueles mecanismos de trava da agenda ultraliberal, como a emenda constitucional 95, que inviabiliza os investimentos na saúde, na assistência social e no pagamento de direitos ao povo, como renda básica, como direitos de proteção ao trabalho, tem um mérito. Mas, por outro lado, você ter uma autonomia do governo para comprar títulos do mercado privado pode, sim, ser um cheque em branco para que o governo compre títulos podres, né, de bancos, por exemplo, que, infelizmente, ao longo dos anos, sempre têm lucrado às custas da nossa população. Não é à toa que o ano passado, com toda a crise, desemprego, arroz salarial, os bancos tiveram um lucro recorde, 119 bilhões. Por isso que o pessoal na Câmara fez um destaque, né? Nós votamos a parte do orçamento que, na nossa opinião, é meritória, no sentido de dar todas as condições para se combater o inimigo número 1 do Brasil, que é a Covid-19 nesse momento, mas, por outro lado, votamos em separado esse tema dos títulos podres e da possibilidade de compra de títulos privados para votar contra. Nós obtivemos 78 votos contra, mas foi insuficiente para derrotar a proposta. Bom, o que fazer agora? Eu acho que são muitos movimentos. O primeiro é exigir que imediatamente o governo libere a renda básica emergencial e garanta direitos para os trabalhadores, que não é aquela medida provisória que reduz o salário, que aquilo é um escândalo, que significa mais precarização para a classe trabalhadora brasileira, né? Portanto, é preciso avançar no pagamento da renda básica e em medidas de proteção ao trabalho, né? E a proteção de pequenas empresas, enfim, uma proteção no sentido geral do nosso país. Tem um orçamento para isso. O orçamento também tem que significar imediatamente compra de respiradores, compra de equipamentos de proteção individual, ampliação de leitos nos estados. Ontem o estado do Amazonas já disse que está começando a colapsar o sistema de saúde, que é o pior, é o que aumenta a letalidade do Covid. O que nós pesquisamos em todos os países do mundo foi uma combinação de crescimento acelerado, por isso é importante o isolamento social para que o trabalhador, né, possa não contrair o vírus, mas ele não pode ter que escolher entre morrer de fome ou contrair Covid-19, é preciso dar as condições para fazer o isolamento social e, ao mesmo tempo, planejar o sistema de saúde. Nos lugares que isso não foi feito tardiamente, você teve um colapso do sistema de saúde em que os países começaram a escolher quem morria ou quem não morria, que é uma tragédia, o que a gente viu as cenas na Itália, enfim, nós não podemos deixar que isso aconteça no Brasil. Infelizmente, o Bolsonaro tem sido um entrave nesse combate, porque ele preferiu liderar a extrema-direita e não o país contra o inimigo número 1, que é a Covid-19. Então, o orçamento de guerra vai nos dar as condições para exigir que eles façam, mas, ao mesmo tempo, também vai nos exigir uma luta política e fiscalizatória muito grande para que, com essa possibilidade de compra de títulos privados, não seja uma negociata para salvar títulos e para salvar bancos privados, fundos de investimento que têm títulos, né, enfim, podres, que não têm saída no mercado, e eles quererem vender para o Estado, via Banco Central, aquilo que eles não conseguem vender no mercado de ações. Então, isso nós não podemos deixar, por isso tem que aumentar a fiscalização e, ao mesmo tempo, a exigência sobre o governo Bolsonaro. Deputada, a senhora acha que é possível ainda modificar esse ponto do texto, especificamente no Senado? Retirar esse aumento do poder do Banco Central de negociar títulos públicos e permanecer apenas a parte que toca ao orçamento público diretamente? Eu acho que sim, eu espero que sim, né? Espero que o Senado mude. Sei que tem muitas campanhas sendo feitas por vários economistas, Auditoria Cidadã da Dívida, seja no sentido de tirar o parágrafo 9º ou no sentido de dar transparência para criar gatilhos que evitem que o governo use. E a gente não pode duvidar de nada, né, Daniela? Ainda mais tendo um ultraliberal como Paulo Guedes na economia, que quando começou essa crise toda disse que bastava 5 bilhões para resolver o tema da crise econômica, né? E, ao mesmo tempo,
ao mesmo tempo, o Bolsonaro, que tem sido esse entrave, está preocupado com a saúde dos mercados e não com a saúde do povo. Não é à toa que ele está estimulando carreatas para pressionar as pessoas a voltar a trabalhar. Isso não se pode duvidar nada desse governo obscurantista que é inimigo da ciência nesse momento, enfim, e do conhecimento, nesse momento que a gente está vivendo, que a gente precisa, né, ter as condições para enfrentar o Covid-19, ele está cortando bolsas de universidades que têm pesquisa no sentido de produzir ventiladores, de produzir respiradores. As universidades têm capacidade para produzir álcool gel em massa, tem várias universidades com capacidade, mas ele corta até as bolsas, que dirá a capacidade de investimento dessas instituições, de pesquisadores de ponta respeitados no mundo inteiro e desrespeitados pelo governo Bolsonaro. Então não é de se duvidar, eu espero que o Senado avance. Como eu te disse, nós fizemos esse destaque nos 2 turnos da votação, porque nós achávamos sim que era importante ter a trava e tirar isso do texto. Não conseguimos na hora da votação, mas nos exige mais responsabilidade agora, no sentido de exigir do governo as medidas para proteger o povo e, ao mesmo tempo, no sentido de fiscalizar essa ação, esperando que nesse meio tempo, o Senado deve votar no final dessa semana ou na segunda-feira o orçamento de guerra, que nesse meio tempo os senadores consigam tirar esse bode da sala. Agora, deputada, o governo argumenta que essa medida é para evitar que o dinheiro fique empossado nos bancos, que o Banco Central já reduziu o compulsório dos bancos e mesmo assim não surtiu o efeito esperado no mercado. Existe outra alternativa para evitar esse mecanismo? Olha, Daniela, eu acho que isso é mentira. Primeiro porque a proposta original vinha com um artigo que nós conseguimos tirar na negociação da Câmara, graças à luta de fora e também, né, a nossa luta política dentro da Câmara, que era de legalizar o depósito compulsório, que é um mecanismo que faz com que os bancos privados tenham um estímulo para colocar dinheiro no Banco Central, para colocar dinheiro, né, com a taxa de juros Selic de 13,75, ao invés de estar emprestando para o setor produtivo ou mesmo para as pessoas, né, porque aí é mais negócio. Você empresta com uma taxa de juro alta, você sabe que não vai perder porque o Banco Central vai remunerar e esse dinheiro não está na economia. Então isso sim ia entesourar, né, os recursos. E isso veio no texto, só caiu pela nossa atuação na Câmara dos Deputados, porque esses depósitos compulsórios são uma ilegalidade. Eles fazem há anos, mas eles nunca conseguiram legalizar. E eles estavam pegando carona com o orçamento de guerra e colocando na Constituição Federal a legalização dos depósitos compulsórios para além da Covid-19. Então, assim, nós não aceitamos isso e conseguimos essa parte tirar, assim como o parágrafo 6º, que também permitia pegar dinheiro de tudo que é a área da saúde, da educação, de outras áreas sociais, mas preservava os juros da dívida pública, né? Ou seja, dinheiro de todas as áreas você pode pegar, dinheiro de banqueiro é sagrado. Não, né? Isso caiu também na negociação, não ficou no texto final. Mas, te dando esses exemplos, eu acho que o sentido do governo não é isso de evitar o entesouramento dos bancos privados. Ao contrário, o texto original facilitava o entesouramento e, graças à nossa atuação, caiu essas duas partes. Deputada, a gente está chegando no fim, mas vou perguntar sobre a angústia de muitos trabalhadores, que é receber esse vale de R$600. O governo já sinalizou para o Legislativo, para os deputados, uma previsão de prazo para o pagamento desse dinheiro? Olha, o governo já poderia ter começado a pagar há 7 dias atrás, né? Desde que foi votado na Câmara e no Senado, poderia já ter aberto a possibilidade por vários mecanismos, né? Tanto a medida provisória que depois foi editada e começar a liberar. Hoje deve ser começada, a Caixa lançou uma plataforma para auxílio emergencial, né, que está sendo divulgada nas redes, mas igual, de qualquer maneira, eles começam agora com um percentual das pessoas atingidas e não tem previsão do pagamento na totalidade. Os trabalhadores que não estão no cadastro único, que têm que se cadastrar, e são muitos no Brasil, né? Você sabe que são muitos no Brasil, que estavam na informalidade, que não estão no cadastro único. Ainda, né, está muito nebuloso como vai ser o acesso a esse benefício via o link que vai ser construído para o cadastramento autodeclaratório dos trabalhadores. Então, a rapidez com que o governo ficou sentado tentando desautorizar a Organização Mundial de Saúde, que o governo tentou fazer propaganda de carreata, que o próprio Bolsonaro e os filhos propagaram fake news nas redes sociais, tendo o Twitter e o Facebook apagado os posts, né, que contrariam as medidas sanitárias adequadas, essa rapidez nós não vimos para pagar a renda básica emergencial, porque é emergencial. A cada dia que passa, nós temos mais pessoas passando fome no Brasil. E as pessoas não podem escolher entre passar fome ou contrair coronavírus. Deputada, obrigada pela participação.
Sucesso aí no trabalho. Obrigada.